Olá, pessoal! Na cidade de Tobolsk, um cachorro chamado Miska passou 11 anos em uma rodovia aguardando o retorno do seu dono. Ele é um animalzinho com uma história repleta de momentos felizes que terminou de uma maneira bem dolorosa. Hoje você vai conhecer a história desse companheiro que jamais poderia seguir em frente sem o seu melhor amigo e vai esperar ele por quanto tempo for necessário. O caso do cachorro Miska é uma história realmente para se emocionar. Isso porque o pobre cãozinho havia sido adotado poucas semanas depois de ter nascido, por um rapaz que estava morando longe da família pela primeira vez. Seu nome era Thomas e ele estava entrando na universidade, mas sofria com a solidão de ter que se acostumar com a vida fora da casa dos pais e em uma cidade muito maior do que aquela que nasceu. Juntos, Thomas e Miska viveram longos anos de felicidade. Eles foram feitos um para o outro. Thomas tinha treinado Miska para ser um cachorro bem comportado. Assim ele conseguiu a autorização para poder circular com o animalzinho pela faculdade. Assim, Miska era muito conhecido pelos alunos que frequentavam o lugar, já que eles adoravam parar para fazer carinho no animal pelos corredores e durante as aulas. Os professores e a diretoria ficaram muito impressionados com Miska, que ficava sentado o tempo todo do lado do dono, aguardando a aula pacientemente. Quando a aula terminava, eles retornavam caminhando para casa, precisando atravessar por uma pequena rodovia pelo caminho, onde muitas pessoas passavam em alta velocidade. Essa rotina se manteve por quase 10 anos. Assim, Miska envelheceu ao lado do dono, conforme ele mesmo progredia na faculdade rumo ao seu PhD. A história do dono e seu cachorro tinha tudo para ser feliz do início ao fim. Mas tudo mudou naquela manhã em que as nuvens ocupavam os céus. Enquanto Thomas e Miska se preparavam mais um dia para ir para a universidade, em um bar próximo dali, um homem estava a madrugada toda bebendo, lidando com as mágoas de um coração partido. Por imprudência, o homem decidiu que ele tinha condições de voltar para casa dirigindo, já que o caminho era apenas alguns minutos de uma rodovia reta e ele já estaria em segurança. Nada de errado poderia acontecer. Naquele momento, Thomas e Miska já tinham saído de casa e andavam em direção à universidade. Por já estar acostumado com o caminho e por ficar ansioso para receber carinho dos outros alunos, Miska naquela época tinha o hábito de andar alguns metros na frente de Thomas, que o acompanhava com os passos preguiçosos de alguém que acordou há pouco tempo. Eles faziam essa rota todo dia e nunca tiveram problema, já que aquele é um bairro calmo, onde dificilmente tem grande movimento. Assim, quando atravessou, Miska nem sequer olhou para ver se tinha algum carro vindo, porque ninguém fazia aquela rota em alta velocidade. Desse modo, quando não tinha nenhum carro passando, o que estava vindo tinha tempo para frear, então Miska nunca teve que se preocupar com isso. Entretanto, naquele momento, um homem cansado e embriagado descia em alta velocidade. Na sua visão turva, ele viu o cachorro bem de relance, assustando no processo. Por reflexo e vontade de não querer atropelar o animalzinho, o homem jogou o carro para o lado, saindo da pista e invadindo a lateral da estrada. Ele nem sequer conseguiu ver Thomas, apenas sentiu o impacto quando o atingiu. O homem bêbado olhou para fora da janela e observou Thomas, pedindo desculpas antes de fugir da cena por saber que seria preso. O jovem estava caído no chão, gravemente ferido, mas ninguém para chamar ajuda para socorrê-lo. Na realidade, a ambulância só foi chamada porque Miska latiu tanto que fez alguém ir investigar. Depois que o socorro foi chamado, Thomas foi levado pela ambulância que deixou Miska para trás. O pobre cachorro estava sozinho no local em que seu dono se feriu, aguardando que ele retornasse. O animal imaginou que isso poderia levar algum tempo, mas horas se tornaram dias, e dias se tornaram meses. Meses se tornaram anos, e anos se tornaram décadas. Durante todo esse tempo, aguardando o retorno do seu dono, Miska alternou entre a universidade e a sua antiga casa,
sempre procurando por Thomas. Aqueles que conheciam ele muitas vezes tentavam lhe adotar por saber que Thomas jamais retornaria. Entretanto, toda vez que era levado para um lar novo, Miska fugia em algum momento, indo de volta para a rodovia. Depois de alguns anos, os alunos da universidade reconheceram que Miska iria para sempre esperar o retorno de Thomas, porque ele provavelmente nunca iria se perdoar se não estivesse lá quando seu dono retornasse. Assim, quando perceberam que nada poderia ser capaz de mudar o pensamento de Miska, os antigos conhecidos de Thomas se juntaram em campanhas para que pudessem proporcionar uma vida confortável para Miska na estrada. Eles construíram uma casa para o animal e passam todos os dias para lhe deixar alimentos. Pessoas sempre deixam presentes e brinquedos para ele, além de alguns veterinários da cidade irem semanalmente verificar a saúde de Miska para garantir que ele esteja vivendo muito bem. Todos sabiam o amor que Miska tinha por Thomas e o amor que Thomas tinha por Miska. Desse modo, a comunidade se esforçou para cuidar de Miska por Thomas, para que ele pudesse ver o seu amigo feliz de onde quer que ele esteja. Essa história é definitivamente capaz de fazer a gente se emocionar. Nós reconhecemos a importância que temos para as outras pessoas, mas os nossos animais também sentem a nossa falta quando eles nos perdem. Porém, ao contrário da gente, eles não são capazes de entender que certas coisas são irreversíveis e que nós precisamos seguir em frente. Miska até hoje está na rodovia, sendo cuidado por diversos donos enquanto aguarda o retorno do seu amado dono Thomas. Mas e aí? Você também se emocionou com essa história? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like. Te encontro no próximo vídeo.